Meu nome é Maiara e eu vou falar sobre as configurações do Cube Armax, do nosso projeto de monitoramento de temperatura com interface. Os pinos PA4, PA5, PA7, PB0 e PB1 foram configurados como saída, exceto o PA5 e PB7. O PA5 foi configurado como SPI e o PA7 também como SPI MOSI, para o nosso OLED SPI, os outros como saída do display do nosso OLED. PA8 foi configurado como Timer 1, esse canal 1, né, como PWM do nosso OLED. O PA0 foi configurado para o nosso sensor de temperatura LM35. E ele foi configurado também como um ADC, né, que é o sinal analógico. O nosso pino PB6 é o nosso LED, onde foi configurado também com PWM, utilizando o Timer 4. E também configuramos o Timer 2 como um timer, né, de contador de tempo. Então, para Skyler foi 71 e o conto período 999, porque ele conta a cada 1 segundo. E quando soma até 30 segundos, ele mede uma nova temperatura, aparecendo no OLED. Agora eu vou explicar um pouco sobre nossas configurações no Clube ID. O mais difícil de mexer no Clube ID foi as configurações das bibliotecas do OLED, mas após a gente analisar a biblioteca e conseguir achar um jeito de funcionar, colocar algumas coisas como comentários e achar o tamanho exato do nosso LED, foi um pouco mais fácil de fazer toda a configuração do Clube ID. Primeiro, o Clube ID inicia incluindo as bibliotecas. Após isso, ele inclui as nossas definições, então a biblioteca do display, OLED, que a gente está utilizando o SPI, a biblioteca do USB, as funções de padrão de entrada e saída também, como printf, enfim, e outras coisas que iremos utilizar no nosso código. Esse type def enum é uma macro que a gente pesquisou para usar para a gente saber quando o sistema está monitorando e quando o nosso sistema está pausado do nosso LED. Após isso, tem as definições de constantes, então o debounce time, backlight, brilho, máximo 999, é tudo do nosso PWM, né? Tanto do OLED quanto do nosso LED de alarme. Então, aqui a gente falou os brilhos, qual a intensidade da luz que deve ter, né? Conforme o nosso querer. Após isso, vem as variáveis globais, então do ADC, SPI, Timer 1, Timer 2 e Timer 4, que a gente utilizou. Depois vem as variáveis definidas, depois vem as nossas variáveis, que elas mudam, né, de acordo com como a gente quer. Após isso, vem o G, USB TX, esse char, esse 100 é na verdade o bits, então o TX é o que o nosso protótipo, o nosso sistema aqui envia para o PC, e o RX, que depois tem um pouco mais abaixo, é o que o nosso PC envia para o nosso sistema aqui, para o nosso circuito. Após isso, vem os protótipos de funções privadas. Então, tudo isso é a configuração do Kubernetes, GPU como saída, DC1 como sinal analógico, né, do nosso sistema, SPI, Timer 1, Timer 2 e Timer 4. O RAN do USB Underline Receive trata os dados recebidos pelo USB. Ele também, após isso, tratar esses dados, ele muda o sistema como pausado e depois volta para o modo de monitoramento. Depois vem o nosso int main void, que é a função principal, um main, né? Então, ele inicializa o RAW, configura o sistema clock, configura o clock do nosso sistema, inicializa os periféricos, todos os periféricos nossos, e após isso inicializa a nossa biblioteca do display. Agora eu vou explicar o que acontece no loop principal do programa, ou seja, o que o microcontrolador faz continuamente enquanto o sistema está ligado. Ele executa as funções de monitoramento, controle do display, comunicação via USB e resposta ao botão. A primeira ação do loop é verificar se o sistema está em modo de monitoramento. Isso é controlado por uma variável global chamada gEstado-sistema, que pode estar em dois estados, state monitorando ou state pausado.
Se estiver monitorando, o sistema continuará com a leitura da temperatura e atualização das informações. Caso contrário, ele apenas exibe a tela de pausa. Dentro do modo monitorando, a próxima verificação é se a flag G deve medir está ativada. Essa flag é ativada por um timer, o timer 2, configurado para gerar uma interrupção a cada 1 segundo. No entanto, dentro da interrupção, usamos um contador de segundos, G contador segundos, que só ativa essa flag a cada 30 segundos. Ou seja, mesmo que a interrupção ocorra a cada 1 segundo, a medição da temperatura acontece apenas a cada 30 segundos. Se a flag estiver ativa, o sistema faz a leitura do valor analógico do sensor LM35 através do ADC1. O sensor LM35 fornece uma saída proporcional à temperatura com escala de 10 mV por grau. O valor lido pelo ADC é um número entre 0 e 4095, pois estamos usando uma resolução de 12 bits. A primeira conversão transforma o valor em tensão, considerando que o VREF é 3,3 volts. Depois convertemos essa tensão em temperatura, multiplicando por 100, já que 1 grau é igual a 10 mV. Depois da medição, o sistema atualiza o display ST7735. Primeiro, ele limpa a tela e, em seguida, exibe duas mensagens: a temperatura atual, formatada com 2 casas decimais, e a palavra monitorando, indicando que o sistema está ativo. A formatação da temperatura é feita com uma função sprintf, que transforma o número float em string para poder ser exibido. Após atualizar o display, o sistema também envia os dados da temperatura via USB. Isso é feito pela interface CDC, que simula uma porta serial no computador. Se o sistema estiver em pausa, ou seja, no state pausado, ele não faz nenhuma leitura nem envia dados. Nesse caso, o sistema apenas exibe a palavra pausado no display. Para evitar redesenhar a tela em cada loop, usamos uma flag chamada gDisplayAtualizado pausa, que garante que a mensagem de pausa só seja exibida uma vez. Além de monitorar a temperatura, o sistema também executa a porta USB o tempo todo. Quando um dado é recebido, a flag GUSB Data Received flag é ativada. A função RenderUSB Receive é chamada para interpretar o comando recebido. Assim, o loop principal garante que todas as tarefas, desde a leitura do sensor até a interação com o usuário por USB e display, ocorram de forma eficiente, controlada por estados e reagindo a eventos externos como botões ou comandos USB. Olá, gente, eu sou a Carol e eu vou explicar a parte do Node-RED. A gente fez primeiro meio que um circuito para fazer com que saísse o dash que a gente consiga controlar pelo computador o nosso circuito. Primeiro a gente colocou essa porta COM, que é a porta que está conectado, que está configurado no nosso projeto. Então, o nosso era COM 3. A gente colocou a saída da temperatura direto na porta COM, então ele manda já as informações de temperatura em tempo real para o nosso dashboard. Aí a gente colocou direto no COM. E a gente fez uma funçãozinha, temperatura. Então, a gente colocou aqui, usou essa lógica. Então, se a temperatura for tal, ela envia um sinal lá para o nosso dashboard. Aí, aqui está o nosso código, se vocês quiserem. E a gente fez também um histórico de temperatura, que também já tem direto aqui no Node-RED, ele já dá essa opção de histórico de temperatura. A gente só adicionou e fez as nossas configurações direto aqui no Node-RED, colocou a nossa cor que a gente queria, tudo certinho. A gente fez também uma função para nossa cor do alarme, porque a gente queria que tivesse um alarme no nosso projetinho do dashboard. E a gente queria que ficasse em uma faixa de
20, a temperatura está em 20 e ficasse azul. E se ficasse 25, ficava laranja, e se passou de 30, ficasse vermelho. Aí, esse foi o código que a gente fez. O código tá a temperatura mínima 10 e a temperatura máxima 30, porque no dia que a gente fez, não tava dando para perceber isso e a gente ficava mudando aqui. Ok? Aí, esse também é o nosso código que a gente fez. Aí, aqui a temperatura mudava para verde, no 10, não. E aqui a temperatura mudava para vermelho, tá? E aí a gente fez esse alarme também. O do alarme a gente precisou de ajuda para fazer esse código aqui, mas ele foi em HTML. Ele já deu o código certinho pra gente para fazer a bolinha mesmo em si. Esse do alarme é que faz a bolinha. E depois a gente fez 2 botões, um de liga e outro de desliga. A gente fez em outro circuito separado. E a gente só colocou o botão de liga e outro botão de desliga. A gente pegou o switch aqui do lado do dash, tem o switch aqui. Aí a gente adicionou ele aqui na nossa plantinha, né? E ligou direto no COM, que é a nossa saída que liga nosso circuito físico. E depois disso a gente gerou o dashboard. E no nosso dashboard aparece tudo aquilo que eu falei para vocês. O histórico de temperatura, então ele vai mostrando todas as temperaturas que a gente conseguiu pôr, que foi gerando, né, na hora, que ele manda em tempo real. O alarme, que vai alterando a cor conforme a temperatura. E a temperatura atual, que mostra nesse gráfico aqui, nesse termostato, né? É a temperatura atual, então ele vai atualizando a cada 30 segundos, tá? E os nossos botões de liga e desliga. Então a gente liga, aperta em liga e liga o nosso circuito real. E quando aperta em desliga, ele desliga o nosso circuito real. Aqui está a interrupção externa, onde ele pausa o sistema utilizando também PWM para diminuir a intensidade da luz. A STM, o nosso sensor de temperatura, bem aqui, e o LED, também controlado por PWM. Agora tá monitorando o sistema. E aqui é o nosso dashboard, onde aqui desliga, quando você clica em desliga, ele pausa o sistema aqui. E quando você liga, ele volta.